Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor a todos. Eu sou o Diácono Jean. Nós vamos estar fazendo a segunda aula do estudo bíblico do livro do profeta Neemias. Hoje vamos estar concluindo o capítulo de número 1. Semana passada nós estudamos o capítulo 1 do verso 1 ao 4. Hoje vamos estar fazendo menção dos versos 5 ao 11, finalizando o capítulo de número 1. Amém? Vamos estar fazendo menção da leitura em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz assim, Neemias 1, verso 5. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante a ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo, vos transgredires, e eu vos espalharei entre os povos, e vos convertereis, e vós convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar iniciando, para a honra e glória do Senhor, mais um capítulo, mais um estudo. Vamos só recapitular alguns pontos importantes, né, da aula passada. Inclusive, para quem não assistiu a aula passada, eu recomendo que assista, dá uma olhadinha aí no YouTube aí, na playlist ali, na série dos vídeos ali, vai estar ali a aula de número 1, para poder trazer total compreensão, para vocês poderem compreender melhor. Peço que estejam com algum caderno ou algum papel para anotar, para melhorar o entendimento de vocês, para estar com uma Bíblia em mãos. Isso é um estudo expositivo de versículo a versículo, é muito importante para total esclarecimento da palavra. Foram divididos, irmãos, essa circunstância da reconstrução, não só dos muros ou do templo, foram em 3 etapas. No ano de 516, a primeira liderança levantada após o cativeiro babilônico foi de Zorobabel. Qual que era a função de Zorobabel? Reconstruir o templo do Senhor que havia sido destruído. Ele encontrou uma forte oposição contra os samaritanos, e aí a reconstrução foi embargar a obra, eu esclareci bem isso na aula anterior. No ano de 457, foi levantado o sacerdote Esdras. Qual que era a função do Esdras? Trazer o contato de novo com Deus, com o povo perante a Deus, trazer essa reconstrução espiritual do povo diante de Deus. Essa foi a intenção de Esdras no ano de 457. E a terceira liderança levantada por Deus foi no ano de 444, foi com o profeta Neemias, que a sua função principal era reconstruir os muros. A sua função principal era tampar as brechas. Quando nós tampamos as brechas, espiritualmente falando, nós damos um passo diante do inimigo. Então, o livro de Neemias, ele é um manual que nós devemos entender e compreender, que ele nos ensina a estar um passo diante do inimigo. Ele nos ensina a montar estratégias para que nós não caímos nas armadilhas de Satanás. Então,
para vocês verem a importância do estudo bíblico, para nós podermos compreender e tentarmos estarmos um passo à frente do inimigo. Vamos então, versículo de número 5, eu vou estar lendo numa Bíblia dos dias de hoje, na NTLH, a tradução dos dias de hoje, para melhorar a compreensão do estudo. O verso 5 diz assim: Ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, trazendo para os dias de hoje, muitas pessoas, vocês vão ver as pessoas falando bonito, orando bonito, você fala, nossa, que intimidade que essa pessoa tem com Deus. Só que essa intimidade só está no falar. Aí você vai procurar pesquisar a fundo, a pessoa não tem um devocional, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não cultua, enfim. É uma pessoa que de lábios está próxima, mas o seu coração está distante de Deus. Essa vem a primeira ressalva deste dia de hoje, desse ensinamento. Nós devemos estar com lábios e corações próximos de Deus. E Neemias, ele destaca essa grandeza. Percebe bem como o profeta, ele traz contigo essa intimidade com Deus. Olha como ele se esboça, né? Se expressa. Ó Senhor Deus dos céus, Tu és grande e nós te tememos. Nós te tememos é muito importante, porque Neemias, já de primeiro de tudo, ele já demonstra o seu temor diante de Deus. Nós temos que ser temorosos. Nós temos que pedir todos os dias para que Deus renova o nosso temor diante dele. Que o Senhor renova o nosso temor. O temor significa ter zelo, não ter medo de Deus, ter zelo. O que é zelo? Você não vai fazer algo que desagrada a Deus sabendo que Deus não vai ficar contente com você. Você vai fazer algo que agrada ao Senhor. Você vai fazer algo para poder manter essa intimidade com Deus e preservar a sua aliança com Ele. É semelhante a um patrão. O funcionário faz de tudo para preservar o seu serviço. Mesma coisa nós como os cristãos, o nosso zelo diante de Deus. Então Neemias esboça aqui o temor do Senhor. É muito importante. Nas suas orações, coloque para que Deus possa estar renovando o temor diante de Deus. Isso é muito importante. E a parte B desse versículo é muito rico, né? Porque depois ele vai dizer na parte B: Tu és fiel e guarda a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Neemias, ele reconhece que o Senhor é um Deus de aliança. É um Senhor que o que ele fala, ele não volta para trás. Então, qual que foi a principal aliança de Deus com a nação? Que Deus seria o nosso Deus, o nosso Senhor, e nós deveríamos retribuir isso como nação desse Senhor, nação de Deus. Deus é o nosso Deus e nós como nações servimos ao Senhor. Essa é a aliança. Né? Então Neemias ressalta que ele é fiel e que ele guarda a tua aliança com aqueles que te amam. Neemias, ele está querendo dizer aqui que ele ama o Senhor diante do temor que ele tem, pelo zelo que ele tem com Deus. Então é muito importante nós podermos compreendermos essa parte, é muito importante. E a gente reconhecer que Deus é fiel e que existe uma aliança e que existe algo proposto para aqueles que amam ao Senhor. Né? O Senhor, ele é fiel com a sua aliança diante daqueles que te amam. O verso 6. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Então aqui, Neemias, os versos anteriores, ele ressalta a grandeza de Deus, ele ressalta que ele tem o temor do Senhor, e ele afirma que o Senhor é fiel e que o Senhor é fiel diante de uma aliança, né? E aqui no verso 6 nós vemos a forma que Neemias insiste as suas orações de noite e de dia. Aqui, primeiro, qual que é o primeiro ensino que a gente aprendemos no verso 5? Que nós devemos ter o temor diante de Deus. O temor simboliza o zelo, o temor simboliza o amor que nós temos diante de Deus e que nós devemos reconhecer a grandeza do Senhor porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. O segundo ponto, que é no verso 6, nós aprendemos a insistência desse profeta. O intercessor é insistente, ele persiste nas suas orações de noite e de dia.
Você tem sido persistente nas suas orações? Ou você tem orado só até um certo ponto, Deus não tem atendido, não tem chegado aquilo que você esperava, ou você tem desanimado? Não desanime, irmãos. Seja persistente, de noite e de dia. Deus ele é fiel em cumprir para aqueles que são insistentes, para aqueles que estão ali debaixo da dessa fiel de Deus e fazendo a vontade do Pai. Então, irmãos, sejam persistentes nas suas orações. Ore uns pelos outros, demonstra o amor, demonstra a empatia. Quando nós oramos uns pelos outros, nós temos que nos colocar no lugar do próximo. Então, se colocar no lugar do próximo simboliza o quê? O processo de empatia. O que é empatia, diácono? A empatia é você sentir a dor do próximo, é você se colocar no lugar dele. A Bíblia fala que quando nós se colocamos no lugar do próximo, nós amamos. Então, irmãos, façam um processo de empatia. Orem uns pelos outros de dia e de noite. Ore sem cessar, fervorosamente, que o Senhor é fiel em cumprir, que o Senhor é fiel em levantar um clamor. Então, seja persistente nas suas orações. Eu confesso, a parte B do verso 6, eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Ele afirma, ele fala e ele volta a afirmar que não só a nação como ele tem pecado. Neemias reconhece que ele é um pecador, não que ele é um santo. Muitas das vezes o problema de Jó foi o quê? Toda aquela situação que o Jó estava passando, ele achava que existia algo de errado que estava acontecendo ali. Mas o que Deus queria que Jó fizesse era reconhecer a grandeza de Deus e reconhecer que ele era pecador, que ele estava sujeito a passar por aquele vale. Nós, muitas das vezes, temos que nos pôr debaixo da brecha. Por mais que, nossa, eu estou buscando, eu estou fazendo, mas eu estou passando por uma situação difícil. Sim, irmãos, nós somos pecadores. Nós estamos sujeitos a passarmos pelos vales. Mas reconheça a grandeza de Deus. Neemias, ele se coloca na brecha. Neemias, ele ora em favor do povo e ele fala: olha, Senhor, eu admito que a nação de Israel tem pecado, assim como eu também tenho pecado. Mas o Senhor é um Senhor fiel. Olha o verso 5, vem voltando para vocês compreenderem a grandeza do texto. Olha o verso 5, quando ele reconhece que Deus é um Deus de aliança e que Deus, ele não volta atrás daquilo que ele prometeu. Então o que nós aprendemos com isso, irmãos? Ele reconhece que ele é pecador e que a nação pecou. Mas o que quer dizer diante disso tudo? Isso quer dizer que o quê? Por mais que nós temos pecado, por mais que nós temos feito algo que desagradou a Deus em qualquer momento, se nós demonstrarmos o nosso temor, se arrependermos dos nossos pecados, nos pôr na brecha, o Senhor é fiel em cumprir a sua aliança. O Senhor está disposto em te amar. Então nós temos que entender que por mais que nós erramos, o Senhor nos perdoa. O Senhor está de braços abertos nos esperando. É isso que Neemias está fazendo aqui. Neemias, ele se coloca na brecha, ele reconhece os seus pecados, reconhece os pecados da nação, pede perdão para Deus. Por quê? Porque nos versos anteriores ele está reconhecendo a grandeza de Deus. Ele está reconhecendo que Deus pode nos perdoar mediante a qualquer pecado. Basta nós nos colocarmos na brecha, basta nós nos colocarmos no caminho do Senhor. É isso que nós temos que entender e compreender. É isso que o Senhor está falando. Muitas das vezes tem gente que cai e que peca e depois fala: meu Deus, eu pequei agora e tal. Irmão, se coloque na brecha, peça perdão pelos seus pecados. Nas suas orações, quando você orar uns pelos outros, ore para aquele irmão, pelaquela irmã, fala para o Senhor: eu sei que ele tem pecado. Eu sei que ele tem pecado assim como eu, mas Senhor, o Senhor é um Senhor fiel em cumprir a sua aliança. O Senhor nos ama, o Senhor ama aqueles que estão dispostos a servir ao Senhor fielmente. Então, Pai querido, quebra essas barreiras. Irmãos, o livro de Neemias é um livro tão rico que ele nos mostra tantas situações que para nós podermos vencer o nosso dia a dia. Olhem uns pelos outros sem cessar, incansavelmente, demonstrando amor. Ore uns pelos outros, reconhecendo o pecado dos outros e põe o seu pecado na brecha também. Olha, Senhor, eu sou falho também, eu tenho pecado, então quebra essas barreiras, porque o Senhor é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. Glória a Deus. Olha o verso 7. Com os nossos atos temos pecado contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo.
né? Então aqui é aquela situação, Neemias reconhece o seu pecado, reconhece o pecado da nação, e aqui a gente vê a questão da lei, da nação não ter cumprido a lei do Senhor. A nação de Israel era para ter saído do Egito e uma viagem de poucos dias já tem adentrado na terra prometida, porém se desviou do caminho de Deus, se apartou do caminho do Senhor. Resultado, demoraram 40 anos para a nação adentrar na terra prometida. E um detalhe, não foi toda a nação, uma geração de antepassados ficaram para trás. Somente a geração mais nova entrou, porque a geração mais antiga, havia se corrompido de uma tal maneira que não era digna de pisar na terra prometida. Então, para você ver as atrocidades que a nação de Israel fez, Deus era longânimo, Deus era fiel com a sua aliança, porém a nação de Israel não era. A nação de Israel, ela pecou, e resultado do cativeiro foi isso, foi a consequência do cativeiro foi porque pecados atrás de pecados, mas nós devemos lembrar que o nosso Deus é um Deus de reconciliação, Ele é um Deus de reconstrução, Ele é capaz, Ele é fiel de reconstruir o que está em ruínas na nossa vida e reconstruir as muralhas, fortalecer, restabelecer aquilo que havia sido perdido. Porém, basta nós fazermos a nossa parte, que é adorar e buscar o nome grande do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Olha o verso 8. Lembra agora do que dissestes a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, e eu os espalharei entre as nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para lhe ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Ou seja, aqui na verdade está tratando sobre a questão do povo ter ido para o cativeiro babilônico, do povo ter sido... só para vocês terem uma noção, do palácio de Suzã, que era o palácio de inverno do rei, onde Neemias se encontrava, até aonde as muralhas estavam destruídas, eram mais de 1.500 quilômetros. Alguns historiadores vão dizer que nos recursos daquela época demoraria aproximadamente 4 meses para o profeta Neemias chegar até as muralhas de Jerusalém, até a cidade de Jerusalém. Então só para vocês verem como estava distante, né? Então o Senhor, ele espalhou a nação. Uns ficaram nas cidades, outros ficaram na Babilônia, totalmente num lugar oposto um do outro, né? Porque a nação não havia sido fiel mediante a palavra do Senhor, então foram se espalhados, mas porém existe a aliança, igual nós falamos. Se a nação se voltasse aos caminhos do Senhor e se arrependesse dos seus pecados, o Senhor sararia a terra deles, a terra o coração, irmão. A terra o entendimento. A terra é aquilo que a gente tem dentro de nós, mediante a Cristo Jesus, mediante a Deus. Então, quando a gente se arrepende do nosso pecado, por mais que nós fomos falhos, o Senhor é longânimo em nos perdoar e está de braços abertos para nos restaurar e para nos levantar novamente. Nós temos um Deus que nos levanta. Salmos, capítulo de número 20 e o verso 7 vai dizer que uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas porém nós faremos menção do nome do nosso Deus, nosso Senhor, né? Enquanto uns se prostram e caem, nós nos levantamos, né? Então, ou seja, o Senhor é poderoso para trabalhar em nossas vidas. Basta nós fazermos a nossa parte, basta nós estarmos intercedendo uns pelos outros. Neemias, ele nos ensina essa questão de nós nos levantarmos e orarmos em favor um dos outros, né? Então é poderoso e maravilhoso, né? A disciplina de Deus só flui quando estamos no alinhamento de Deus, né? Ou seja, a disciplina do Senhor só flui quando nós estamos na brecha certa do Senhor, quando nós estamos fazendo a vontade dEle. Como é bom ser disciplinado e trazendo esse alinhamento diante de Deus, né? Olha o verso 10. Né, que eu acabei esticando entre o verso 8 e o 9, que na verdade está tratando sobre espalhar a nação devido ao pecado, mas se a nação se voltar ao Senhor, o Senhor restituiria tudo aquilo que havia sido perdido, né? Trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Ou seja, vocês vão pagar 70 anos de cativeiro, mas se vocês após 70 anos se resolverem voltar aos meus caminhos e me adorarem,
eu restituirei, não importa onde vocês vão estar, eu vou trazer vocês de volta. Essa é a promessa de Deus diante do povo do povo ali de Israel, quando foi para o cativeiro, né? Olha o verso 10. Senhor, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com teu grande poder, com a tua força, né? Então aqui nós vemos a grandeza de Deus, nós vemos a forma que Deus tem trabalhado diante da nação, e independente do que a nação havia feito, se ela se voltasse ao Senhor, seria restituído, né? Aqui nós vemos a forma que nós devemos orar um pelos outros, é interceder de noite e de dia, é clamar, é trazer essa presença de Deus para nossas vidas, é orarmos em favor do próximo, trazermos esse momento aqui, essa insistência de dia e de noite estar orando por eles, reconhecendo o pecado deles, reconhecendo os nossos pecados, né? E ser fiel e clamar ao Senhor, que o Senhor ele quebra essas barreiras, porque o nosso Deus é um Deus grande, o nosso Deus é um Deus de maravilhas, um Deus poderoso, né? Olha o verso 11. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos, que têm prazer em te adorar. Fazer com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo estava eu encarregado de servir vinho ao rei. Ou seja, aqui Neemias ele pede capacitação para Deus e Deus ele quebra essas barreiras realmente. Lembra no primeiro estágio ali quando Deus levanta Zorobabel para a reconstrução do templo? Então ali se levantaram os samaritanos, que era a grande oposição da cidade na época. Qual foi o resultado disso tudo? Foram embargados porque os samaritanos escreveram uma carta ao rei Artaxerxes, com o sentido que, olha, essa nação, essas pessoas que voltaram do cativeiro babilônico, eles não têm uma boa intenção diante do seu reinado e conosco aqui. Eles têm alguma intenção aqui de ganhar o povo e de fazer uma grande revolução, né? Artaxerxes faz um decreto e embarga a reconstrução. Ponto. Era uma oposição muito forte. O rei não tinha o porquê de parar isso, de voltar atrás ou de liberar Neemias. Mas aqui nós vemos que a oração de um servo diante de Deus, de uma persistência diante de Deus, o Senhor ele quebra as barreiras. Porque Neemias ele pede capacitação e pede para que Deus quebre essas barreiras para que o rei liberasse ele. E o rei ele vai liberar o profeta Neemias para essa grande obra, vai capacitar, vai permitir que ele leve até homens com ele, vai dar os recursos para que eles possam progredir nessa viagem, que não era uma viagem muito fácil. Então nós vemos a forma que Deus quebra as barreiras, irmãos. Então o nosso Deus é um Deus de quebrar barreiras, né? O tempo que nós vivemos hoje serve para que nós podemos aprender a clamar e orar mais para que sejam quebradas essas barreiras. Orar um pelos outros insistentes, persistentes de noite e de dia, com a mesma oração, clamando pelas mesmas pessoas, demonstrando persistência, que Deus ele quebra todas as barreiras, pedindo capacitação dos céus, pedindo capacitação da parte do Senhor, porque o Senhor é longânimo para aqueles que o buscam. Então, busque fervorosamente a Deus. Para finalizar, eu queria só ressaltar, irmãos, busque a oração, busque a palavra do Senhor, busque renovo, peço nas suas orações para que Deus esteja renovando o fôlego de vida, renovando o temor do Senhor. Aqui eu quero destacar o temor do Senhor mediante da vida do profeta Neemias. Neemias ele foi um grande profeta que demonstrou o seu temor diante de Deus, e quando nós demonstramos esse temor diante de Deus, isso representa o zelo que nós temos com o Senhor, isso representa a forma que o Senhor trabalha em prol dos seus filhos, né? Então a importância, né? Eu só queria deixar uma ressalva do livro do Hernandes Dias Lopes, mensagem expositiva do livro do profeta Neemias, que diz assim: o coração do rei se abriu, os muros foram levantados e a cidade reconstruída. A oração abre os olhos para as coisas antes não vistas. Nossas orações diárias diminuem nossas preocupações diárias. Então, irmãos, aqui nós vemos que as barreiras foram quebradas em prol da oração. E aqui demonstra a forma que nós devemos orar incansavelmente para que Deus ele quebre essas barreiras, e as orações diárias
diminui nossas preocupações diárias, ou seja, ore sem cessar. Não importa onde vocês estejam clamando o nome santo do Senhor, que Ele vai quebrando barreiras, Ele vai quebrando barreiras a cada momento. Amém? Deus abençoe a todos. Essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos. Acabou ficando um vídeo meio grande, porque na verdade nós fizemos uma mensagem maior do que da anterior, né? Foram 6 versículos, ou a passada foram 4, mas encerramos aqui o capítulo de número 1. Semana que vem eu vou preparar o conteúdo para nós iniciarmos o capítulo de número 2. Amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço a todos, fiquem com Deus no nome santo do Senhor Jesus Cristo.